Olá! No programa de hoje você vai saber como é a atuação da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional e da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Ceará. Vamos mostrar também projeto inovador que leva tratamento contra as drogas para dentro da cadeia pública de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. E ainda, Conselho da Comunidade de Maracanaú, também na região metropolitana, tem o objetivo de trazer melhorias para quem está preso. Esses e outros assuntos agora no Judiciário em Evidência. A Vara do Júri e de Execução Penal da comarca de Caucaia participa de um projeto que oferece tratamento contra as drogas dentro da cadeia pública do município. A iniciativa, considerada inédita, já beneficiou 22 detentos. Uma oportunidade de recomeçar a vida longe das drogas. Em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, 22 detentos já foram beneficiados com o projeto, que começou em janeiro de 2012. O objetivo é humanizar o sistema carcerário e resgatar a dignidade dos presos, a maioria deles condenados por ligação com drogas. Primeiro é feita a triagem com assistente social. Eu sou psicopedagoga, eu faço um auxílio também, vendo a questão psicossocial deles. E eles são atendidos individualmente pelo psiquiatra. Nesse trabalho, justamente, trabalha-se a parte dos sentimentos, da convivência familiar, do histórico familiar deles e advém o que for necessário, a questão medicamentosa para a desintoxicação. A cadeia pública de Caucaia é a primeira do país a oferecer tratamento contra as drogas para detentos do regime fechado. O apoio da Justiça é fundamental na concretização desse projeto. Além do serviço jurídico, a Vara do Júri atua por meio do Conselho da Comunidade, voluntários que auxiliam o juiz na verificação do cumprimento de penas. O Conselho da Comunidade, ele é uma extensão da Vara de Execução Penal. Então, pela lei, ele tem essa função de auxiliar o juiz da execução penal nessa fiscalização dos direitos dos presos, que envolve toda a vida do ser humano, né? A questão da educação, a questão da saúde. A ação também tem a parceria do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS. O tratamento inclui acompanhamento psicológico e fornecimento de medicamentos para combater a abstinência. O participante continua recebendo apoio do CAPS após a conclusão da pena. O esforço já apresenta bons resultados. Nós começamos aqui com palestras ministradas por profissionais do CAPS, para tentar sensibilizá-los de uma necessidade de tratamento para a dependência do crack, principalmente. E depois desse ciclo de palestras, nós conversamos com os presos e perguntamos se tinha alguém que queria se submeter a esse tratamento, que a gente ia correr atrás para pôr em prática. E de lá para cá a gente vem fazendo esse trabalho e a gente tem a grata satisfação de saber que alguns desses internos hoje já se encontram em liberdade, trabalhando, com saúde e continuam o tratamento no CAPS-AD. Quem faz parte do projeto percebe mudança para melhor. Uma prova de que a reabilitação abre as portas para a liberdade. A gente vê o corpo da gente mudando, a gente vê pessoas se aproximando da gente, tá entendendo? Só gostaria de dizer que eu estou muito feliz e eu vou frequentar até onde eu ver que eu posso ir. Até Deus me mostrar o meu caminho certo e eu definitivamente sair desse mundo. A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará decidiu que as empresas de transporte coletivo deverão pagar direitos autorais pela transmissão de programas de rádio e músicas nos veículos. O pedido foi feito pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD, que calcula os valores dos direitos e repassa aos artistas. A 26ª Vara Cível de Fortaleza autorizou a cobrança. O Sindicato das Empresas de Transporte Intermunicipal e Interestadual do Ceará entrou com recurso que foi negado pela 4ª Câmara Cível do TJCE. O presidente do sindicato, André Luiz Esquinazzi, disse que só vai se pronunciar após receber a notificação da Justiça. O ECAD alegou que a transmissão tem o objetivo de proporcionar lucro e maior conforto para os passageiros. O escritório também justifica a cobrança baseado na Lei de Direitos Autorais e na decisão de tribunais de outros estados. Temos matéria já julgada no Rio Grande do Sul e também no Distrito Federal, onde o recolhimento é efetuado normalmente pelas empresas de transporte coletivo, também fruto de decisão judicial.
É bom que fique claro que recentemente suscitaram algumas dúvidas sobre se o passageiro, se estiver usando música individualmente, nas mais diversas formas, se ele seria obrigado a pagar. Não, ele não é obrigado a pagar. Todavia, a empresa responsável pelo coletivo, onde está sendo sonorizado, onde está sendo divulgado alguma composição, ela está sim obrigada a recolher por se tratar de área de frequência coletiva. Representa hoje, por cada coletivo que roda na cidade de Fortaleza e que tem a sonorização, o valor de R$ 36,00 por mês, por cada um desses veículos que utilizam-se de sonorização. No próximo bloco, você vai saber como funcionam a Comissão Judiciária Estadual de Adoção Internacional e a Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça. Voltamos já! O Fórum das Turmas Recursais Professor Dolor Barreira fica localizado na Avenida Santos Dumont, número 1400, na Aldeota, em Fortaleza. O telefone é 85-3208-1602. O horário de funcionamento é das 8 horas da manhã às 6 da noite, de segunda a sexta-feira. O Conselho da Comunidade de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, já está funcionando. A equipe se reúne todo mês para definir estratégias de melhorias ao cumprimento das penas. O Conselho da Comunidade de Maracanaú foi criado em janeiro deste ano pela juíza Flávia Maria Aires Freire Alemão, titular da 2ª Vara Criminal daquela comarca. A magistrada também é corregedora da cadeia pública e responsável pela execução penal. A juíza explica que o objetivo do Conselho é buscar melhorias para os presos. O Conselho da Comunidade, ele visa reunir integrantes da comunidade para acompanhar os presos internos. A finalidade é conseguir recursos materiais e humanos para a melhoria da condição do preso. A equipe é formada por 7 representantes da sociedade civil, um defensor público, uma assistente social e uma advogada. Eles foram escolhidos de acordo com as determinações da Lei de Execução Penal. Para formar a equipe, foi realizada uma reunião aberta e os interessados em participar fizeram inscrição. O trabalho é voluntário. A presidente do Conselho é Maria Cleide Paulino Pinto. A advogada explica como o Conselho vai atuar. Uma da incumbência do Conselho da Comunidade é visitar os presos, fazer entrevista e logo após mandar um relatório para a juíza da 2ª Vara de Execução. Marcamos agora para o dia 11 de março a primeira visita ao Amarelão. Os encontros do Conselho são realizados mensalmente. Os membros discutem as ações que serão realizadas na cadeia pública durante o mês. O desembargador Francisco Darival Bezerra Primo é o novo presidente da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Ceará, SEJA-CE. O magistrado substitui o desembargador Francisco Suenon Bastos Mota, que ocupou o cargo nos últimos 2 anos. A posse do desembargador Francisco Darival Bezerra Primo na presidência da SEJA Ceará ocorreu no dia 22 de fevereiro no Tribunal de Justiça. O magistrado vai ficar no cargo até janeiro de 2015, em substituição ao desembargador Francisco Suenon Bastos Mota. Darival Bezerra também está à frente da Coordenadoria da Infância e da Juventude, CIG, do Tribunal de Justiça do Ceará. A posse foi no dia 19 de fevereiro e o magistrado vai permanecer no cargo pelos próximos 2 anos. O desembargador destacou que a área da infância e da juventude exige muita sensibilidade. É de uma importância vital na minha vida assumir essas 2 funções, porque elas tratam especialmente de criança e adolescente. E como todos nós sabemos, é princípio constitucional que criança e adolescente é prioridade absoluta. Então eu recebo com muita honra, mas também com um senso de responsabilidade muito grande. Nascido no município de Farias Brito, Darival Bezerra é graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Na magistratura cearense, atuou nas comarcas de Caririaçu, Mauriti, Juazeiro do Norte e Fortaleza. Ele assumiu o cargo de desembargador no dia 18 de fevereiro de 2011. O desembargador Darival Bezerra Primo é o nosso convidado. Seja bem-vindo. Antes de assumir o cargo de desembargador, o senhor atuou como juiz da infância e da juventude. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito gratificante em minha vida. Olha, criança é algo divino. Se Deus fez alguma coisa parecida com ele, muito parecida, ele fez a criança e, consequentemente, o adolescente. Então, você trabalhar com criança
você se realiza, é algo apaixonante, é algo idealista, é algo em que você se sente como prestando um serviço diferente de todos os demais, de muita sensibilidade, de muito amor, de muita devoção, de muito carinho. Criança, para mim, é tudo na vida. Desembargador, qual a função da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJCE? Bem, a coordenação foi criada pelo CNJ, é uma criação do CNJ, e ela procura disciplinar toda a justiça da infância e da juventude no Estado, o Estado a qual ela pertence. Ela procura uniformizar procedimentos e procura criar políticas públicas dentro do tribunal para assessorar, inclusive para que essa justiça da infância e da juventude funcione da forma mais perfeita possível, haja vista a exigência da Constituição Federal, que diz que criança e adolescente é prioridade absoluta. Daí a exigência do próprio CNJ hoje, no sentido que os tribunais acompanhem, fiscalizem, apoiem e deem estrutura suficiente para o funcionamento dos juizados da infância e da juventude de todo o Estado. E quando devem ocorrer novas audiências nas unidades de acolhimento? As unidades de acolhimento devem ocorrer sempre. As unidades de acolhimento são uma preocupação da nova lei de adoção e também uma preocupação do CNJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que sempre teve muita responsabilidade com relação a esse assunto. Então, essas audiências, sempre que forem necessárias, elas serão realizadas, sobretudo com relação às avaliações trimestrais das crianças que estão abrigadas, como também com relação aos adolescentes que estão em regime de internação, para que se veja o problema do tempo, o problema, no caso da criança, do retorno dela à sua família biológica ou natural, ou no caso do encaminhamento a uma família substituta. E no caso dos adolescentes também, para ver, em ambos os casos, as instalações físicas, as condições de funcionamento e o tempo que eles estão permanecendo ali. Se realmente está se obedecendo a esses prazos, ou se esses prazos estão sendo extrapolados, de modo a assegurar convenientemente os seus direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Desembargador, quais são as principais fragilidades do acolhimento institucional? Hoje, esse acolhimento no Ceará, essas unidades de acolhimento estão superlotadas. E onde há superlotação, a deficiência nesse atendimento. E faltam, a equipe técnica dessas unidades é pequena, está entendendo? As instalações físicas de muitos ainda não são ideais, os prazos são extrapolados, não há a manutenção do vínculo ainda no Ceará é muito deficitária. O que é a manutenção do vínculo? Lugar da criança e do adolescente, segundo o artigo 227 do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição Federal, é no seu ambiente familiar ou comunitário. O abrigo seria a unidade de acolhimento, o último lugar para uma criança ou para um adolescente. Então, o que tinha que funcionar muito bem nesse abrigo ou nessa unidade de acolhimento era exatamente esse trabalho de manutenção do vínculo, se localizar realmente a família biológica ou natural, ver quais são os problemas dessas famílias, os problemas que levaram a essa criança estar lá naquele abrigo e procurar dar condições a essa família para que essa criança ou esse adolescente retorne ao seu familiar. Na hipótese da família biológica natural própria, não haver condições por drogadição, por alcoolismo ou por qualquer outro motivo, por abandono mesmo, procurar a família ampliada, são avós, tios, parentes. Em caso de nenhuma dessas hipóteses, se atingir nenhum dos objetivos, aí sim, não se demorar no encaminhamento dessa criança ou adolescente para a instituição do poder familiar, para que ela seja adotada por outra família, porque lugar de criança e de adolescente é no seio da família e na escola. Desembargador, qual é a política atual para os adolescentes que cumprem medida de internação por um ato infracional? Hoje nós temos em Fortaleza 8 centros, nós chamamos centros educacionais ou unidades de internação. E inclusive com relação às instalações físicas de alguns, elas são até muito boas. Todavia, prevalece a mesma situação dos abrigos ou das unidades de acolhimento, a superlotação. Porque, para você ter uma ideia, Pamela, os meninos
a Fortaleza recebe todos os adolescentes de todo o interior do Ceará ou de outros estados que venham cumprir medida socioeducativa em Fortaleza e no Ceará. Não há no Ceará, no interior do Ceará, uma unidade de internação. Há de Semi-Liberdade, só de Semi-Liberdade, em Juazeiro e Sobral, e Juazeiro de internação provisória. Mas de internação sem prazo, onde terá que cumprir a medida socioeducativa com o objetivo de sua ressocialização, e não existe. Então, lá de Jati, de Poranga, vamos dizer, de Chaval, de Camucim, de Aracati, os meninos todos vêm, de Tabuleiro, vêm todos aqui para Fortaleza. Resultado, estão todas superlotadas, e com superlotação e longe da família e do ambiente comunitário, é impossível você ressocializar qualquer criança ou adolescente ou qualquer pessoa humana. Nós faremos agora um rápido intervalo e daqui a pouco continuaremos falando sobre a SEJAI do Ceará e sobre a Coordenadoria da Infância e da Juventude. Até já! O Portal da Transparência é um canal onde são publicadas informações referentes à gestão orçamentária e financeira, aos recursos humanos e remunerações aplicadas no Tribunal de Justiça. A escolha e a publicação das informações são regulamentadas pela Resolução 102 do Conselho Nacional de Justiça. Para ter acesso aos dados, basta acessar o portal do TJCE. O Judiciário em Evidência está de volta. Desembargador Darival Bezerra Primo, ainda falando sobre a CIJ, qual a importância do trabalho integrado do Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Executivo e também instituições de acolhimento? É uma exigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque é como se fosse uma corrida de revezamento. A infância e a adolescência passam muito rápido. Para você ter uma ideia, a infância só são 12 anos e a adolescência apenas 6 anos. Então, ou você trabalha de forma integrada, como numa corrida de revezamento, sem deixar cair o bastão, passando de um para o outro companheiro o bastão para que se consiga ganhar a corrida, ou você se perde dessa corrida. É tão pouco tempo que todos esses órgãos têm que trabalhar integradamente, solidariamente, conjuntamente e bem estruturalmente, quer dizer, bem estruturado, com todos eles com condição e com estrutura suficiente para fazer bem o seu papel. Porque ou nós cuidamos bem das nossas crianças e dos nossos atendentes, sobretudo desses que estão com problemas de estrutura familiar e com problemas sociais, ou ninguém sabe como vai ser o futuro desse país. Quais projetos o senhor pretende desenvolver na CIJ nos próximos 2 anos? Primeiro, nós teríamos que reformular a competência das varas da infância e da juventude da capital. No sentido de quê? No sentido de melhor classificá-las, quer dizer, melhor distribuí-las, classificá-las, por exemplo, dividir, tirar alguns juízes para o civil, outros para o crime, para eles se capacitarem melhor, se especializarem melhor. Criar as equipes interdisciplinares, para que cada uma dessas varas de Fortaleza tenham equipes de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, não só para acompanhar os meninos que estão nesse processo de abrigamento, como também para acompanhar aqueles que estão em cumprimento de medidas socioeducativas, de modo para que tanto no ângulo como no outro nós possamos dar a eles condições de cidadania. Nós precisávamos também melhorar as instalações da Quinta Vara, porque a Quinta Vara é quem recebe todos os meninos infratores do Ceará. Nós precisávamos ir para o interior também. No interior nós precisávamos, em cada comarca, instalar equipes interdisciplinares para que o juiz do interior também tivesse esse apoio interprofissional para que pudesse fazer esse trabalho com mais segurança. E precisávamos criar polos regionais também para que pudesse receber regionalmente, fazer o cadastro da adoção e ao mesmo tempo também onde se instalasse unidades de internação, pudessem esses meninos ali permanecerem quando mandados para cumprir o mandato de internação. Agora vamos falar da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional, SEJAI. Em que consiste o trabalho dessa comissão? A SEJAI teve uma importância muito grande aqui no Ceará. A SEJAI ela foi prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque na época, no Brasil, infelizmente, em alguns estados predominava a adoção internacional em detrimento da adoção nacional. Muitas vezes, quer dizer, na maioria dos casos, preferia mandar os meninos para o exterior do que ele ficar em nosso país, sobre a alegação de que lá eles teriam melhores condições de vida e que viveriam melhor. Quando se sabe, né, que quem foge à terra natal, em outro canto não para, segundo o nosso
gordurinha, né? Aquela cérebro mosca só do Cariri. Então, o torrão natal é sagrado. A criança deve permanecer em terra natal. Então, havia muita fraude com relação à adoção internacional. Então, criou-se a SEJAI, o estatuto, e aqui no Ceará foi criado num momento muito difícil, no momento em que também essas adoções internacionais predominavam sobre as nacionais. Então, houve um movimento estadual da sociedade cearense, movimentou-se, e o tribunal criou a SEJAI, cujo primeiro presidente foi o desembargador Estênio Linhares, que fez um grande trabalho no sentido de rigorizar, de disciplinar, de modo que... E depois veio a desembargadora Águeda, que acabou de consertar isso, e hoje nós temos uma tranquilidade muito grande com relação a isso. Hoje, realmente predomina a adoção nacional, o brasileiro tem preferência absoluta, agora com a nova lei de adoção e o cadastro nacional, acabou de consolidar tudo isso. Então, seja esse órgão que habilita os casais estrangeiros, fiscaliza a adoção internacional e, com certeza, vai dar prevalência ao cidadão nacional, a adoção nacional sobre a adoção internacional. Qual o perfil das crianças disponíveis para adoção internacional? Normalmente, olha, o brasileiro, ele é cheio, nós brasileiros somos cheios de preconceito e discriminações. O brasileiro geralmente não quer, geralmente ele quer só criança de sexo feminino, recém-nascido, né? E normalmente cor branca. E daí é que ficam abarrotadas as nossas unidades de acolhimento. E o brasileiro também só quer criança sadia. Como que, Pamela, quando uma mulher, uma pessoa fosse ter um filho, ela pudesse escolher a cor, pudesse escolher o sexo. Só uma coisa ela pode escolher, que é recém-nascido. Mas a cor, o sexo, se é saudável ou não, ela não pode escolher. Mas quando se vai adotar no Brasil, é como se fosse escolher um objeto de consumo. Uma mercadoria. Uma mercadoria. Esse é o conceito que nós temos sobre a adoção. Então termina se escolhendo demais e as crianças vão ficando mais velhas, aí é que o brasileiro não quer. Quanto maior a idade, menos o brasileiro quer adotar. Outro preconceito. Aí sim, é quando o estrangeiro vem, normalmente as crianças que estão sobrando para adoção são crianças com mais de 7 anos de idade. E essas sim são adotadas internacionalmente. Desembargador, qual é exatamente o papel da SEJAI no procedimento da adoção, dessa adoção internacional? Normalmente a habilitação e depois a fiscalização do cumprimento. Durante 2 anos ela fica acompanhando, né, a adoção da criança ou do adolescente lá no exterior. Principalmente o papel principal da SEJAI é esse, essa fiscalização e esse acompanhamento. E os pretendentes a adotar crianças aqui do Brasil normalmente são de quais países? Normalmente eles são da França, da Itália, de Portugal, da Alemanha. São os principais países que procuram adotar. O senhor havia falado agora há pouco sobre as exigências dos brasileiros. Os estrangeiros, eles são mais flexíveis do que os brasileiros no perfil para a adoção da criança? São muito mais. O estrangeiro, além dele, ele é muito menos exigente. Mesmo porque nos países desenvolvidos, a adoção é vista com muito mais simpatia. Na Noruega, por exemplo, era comum até pouco tempo, o casal ter um filho e adotar 2 depois. Quer dizer, eles veem a adoção como realmente um ato de amor e ela é bem menos preconceituosa. E existe acompanhamento da justiça depois que a criança é adotada? Exatamente. Nós temos, a SEJAI tem convênios com entidades internacionais. Por exemplo, a SEJAI no Ceará, nós somos a autoridade central aqui no Ceará. Em cada país há uma autoridade central. E lá não só o pretendente internacional tem que se habilitar perante essa autoridade central do país, né, de origem, como depois o país de origem encaminha a documentação dele para a SEJAI, como depois o país de origem lá fica também encarregado de nos mandar relatórios trimestrais sobre a convivência e a educação e a criação e educação dessa criança ou adolescente lá no exterior. Quais os critérios para a adoção internacional? A adoção internacional, primeiro, a pessoa tem que se cadastrar, o pretendente tem que se cadastrar lá no país de origem. Lá já fazem uma série de exigências. Depois ele já traz essas exigências, esse processo de lá para cá, e aqui já há outras exigências. Além da habilitação feita lá, ainda se exige aqui atestado de sanidade física e mental, a documentação todinha, a residência. Eles têm que trazer até a legislação do país de origem para que a gente possa conferir, se ela preenche realmente as condições
disposições que é da Convenção de Haia e do Estatuto da Criança e do Adolescente, e as regras internacionais. Então, a CEJAI se encarrega, é um colegiado, um desembargador e mais 5 juízes, né, que é distribuído esse processo, é rigorosamente observado hoje essa habilitação para a adoção internacional. É necessário estar casado? Não, o casamento não é uma exigência mais, né? Não é mais uma exigência. A pessoa solteira pode adotar perfeitamente. E qual é o tempo médio para adoção internacional, desembargador? Muito rápido. Tem o período de convivência, né, que é em torno de um mês. São no máximo 90 dias está concluído a adoção internacional. Desembargador, que atividades a CEJAI desenvolve para as crianças? Com relação a essa parte recreativa, parte bucólica, ela tem feito assim, Dia da Criança, o Natal, que eu preferia que houvesse, eu prefiro no meu caso que haja uma presença maior da CEJAI nessas unidades de acolhimento e da própria coordenação, para que no dia a dia, né, possa melhor dar a essas crianças os direitos fundamentais que lhes sejam assegurados e até um retorno a uma família, um encaminhamento ao retorno à família natural biológica ou encaminhamento a uma família substituta. Eu preferia muito mais que houvesse uma assistência maior nesse sentido, ou então estivesse com mais frequência bem próximo a essas crianças, que elas precisam muito do nosso acompanhamento lá nos locais onde elas se encontram. De repente, até que as pessoas possam conhecer para saber a realidade dessas crianças, né? É preciso, né, que se conheça, que se saiba que o lugar de criança e adolescente está na escola, ou brincando, ou na família. Não é reclusa, não é presa, não é no abrigo nem no local de internação. Só vão para lá porque não há outra saída. Mas realmente é doloroso você ver a criança que chamava antigamente de orfanato, depois cresce, depois abriga, hoje é unidade de acolhimento, entidade de acolhimento. É muito triste uma criança. Você chega numa entidade dessas e elas todas olham para você como querendo dizer, me leve para casa, me leve a você que veio me buscar, olham todas ansiosas, assim, crentes que chegou aquela pessoa ideal para levá-las para um lar. Elas ansiam, embora estejam lá, ansiam por um lar, por uma família, por uma vivência comunitária. É um direito natural. Desembargador, obrigada pela presença do senhor. O Judiciário em Evidência termina aqui. Outras informações sobre a Justiça do Ceará, acesse www.tjce.jus.br. O nosso Twitter é TJCE Notícias e o nosso Facebook é TJCE Oficial. Até o próximo programa.